Em janeiro de 1996, uma cidade do sul de Minas Gerais entrou para a história do Brasil. O nome dela era Varginha. Uma cidade real, localizada no estado de Minas Gerais, a cerca de 320 quilômetros de Belo Horizonte. Mas naquele mês, Varginha deixou de ser apenas uma cidade do interior. Ela virou o centro de um dos casos mais estranhos, discutidos e polêmicos do país. 3 jovens disseram ter visto algo que não conseguiam explicar. Moradores falaram sobre movimentações incomuns. Militares foram citados. A imprensa apareceu. O caso foi parar no Fantástico, na TV Globo, em fevereiro de 1996. E anos depois, documentos militares passaram a fazer parte da história oficial desse mistério. O Superior Tribunal Militar mantém arquivos do Inquérito Policial Militar número 18/1997, ligado às alegações envolvendo a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, em Três Corações, Minas Gerais. Mas a pergunta continua. O que realmente aconteceu em Varginha? Antes de continuar, já se inscreve no canal Brasil Inexplicável, porque aqui a gente não inventa lenda. A gente pega casos reais do Brasil e mostra por que eles parecem impossíveis de acreditar. A data mais lembrada do caso é 20 de janeiro de 1996. Naquele dia, 3 jovens caminharam por uma área da cidade de Varginha. Os nomes delas aparecem em reportagens e registros sobre o caso. Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva. Segundo os relatos divulgados ao longo dos anos, elas passaram por um terreno baldio e disseram ter visto uma criatura estranha. Não era, segundo elas, um animal comum. Não era, segundo elas, uma pessoa comum. A descrição que ficou famosa falava de uma figura baixa, agachada, com pele escura ou amarronzada, cabeça grande e olhos vermelhos. Esse ponto é importante. Isso é relato de testemunhas, não é prova física. Não existe até hoje uma evidência pública definitiva que comprove a existência de um ser extraterrestre em Varginha. Mas o que torna o caso forte não é só a criatura descrita. É o que veio depois. Porque uma história que poderia ter morrido como boato de cidade pequena começou a crescer. E crescer muito. Depois do relato das jovens, Varginha começou a viver uma onda de comentários. Pessoas falavam sobre criatura, falavam sobre movimentação estranha, falavam sobre bombeiros, falavam sobre militares, falavam sobre algo que teria sido capturado. E aqui, o caso muda de nível. Porque se fosse apenas uma história contada por 3 jovens, talvez ela tivesse desaparecido. Mas quando a cidade inteira começa a comentar, quando a imprensa chega, quando ufólogos investigam, quando militares são citados, o mistério deixa de ser local. Ele vira nacional. Entre os nomes ligados à divulgação do caso estão ufólogos como o Birajara Franco Rodrigues, além de autores que escreveram sobre o episódio, como Vittorio Pacatini e Max Portes, citados no contexto do IPM relacionado ao caso. E é aí que Varginha começa a ser chamada por muitos de o Roswell brasileiro. Mas diferente de um filme, aqui existiam pessoas reais, uma cidade real, documentos reais e versões completamente diferentes sobre o mesmo acontecimento. Agora vem a parte que muita gente ignora. Existe uma versão oficial. Segundo documentos e reportagens recentes sobre o inquérito policial militar, a conclusão oficial foi que não houve operação militar para capturar criatura extraterrestre. O IPM afirmou que o caso teria sido fruto de engano, boatos e interpretações equivocadas. A hipótese apontada no inquérito foi que as jovens poderiam ter confundido uma pessoa conhecida na região como Mudinho com uma criatura estranha. Também houve explicação para a movimentação de veículos militares. Segundo a versão oficial, viaturas teriam se deslocado por motivos de manutenção e outras atividades normais, não por captura de qualquer ser desconhecido. Então, oficialmente, não houve ET. Não houve captura. Não houve operação secreta. Mas se a história terminasse aí, talvez ninguém ainda estivesse falando disso quase 30 anos depois. O problema é que, para muita gente, a versão oficial não encerrou o caso. Ela abriu outra pergunta. Se foi apenas um engano, por que tanta gente nunca esqueceu? Se você gosta desse tipo de história real que parece impossível, já deixa o like e se inscreve no Brasil Inexplicável, porque esse caso ainda tem camadas que muita gente não conhece. Um dos pontos mais fortes do caso Varginha é que as testemunhas principais mantiveram seus relatos ao longo dos anos. Reportagens recentes apontam que Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva não mudaram a versão principal do que disseram ter visto.
Isso não prova que era um extraterrestre, mas mostra algo importante. Para elas, aquilo foi real. A experiência foi marcante. E o impacto não ficou só no dia do avistamento. Elas passaram anos associadas ao caso. Foram expostas. Viraram parte de uma história que o Brasil inteiro comentou. E essa é uma das partes mais humanas do mistério. Porque por trás do ET de Varginha, existiam pessoas comuns. Gente que vivia numa cidade comum. E que de repente foi jogada no centro de uma história grande demais. No dia 4 de fevereiro de 1996, o caso ganhou projeção nacional com uma reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo. A partir dali, o Brasil conheceu a história. O nome Varginha passou a circular em jornais, revistas, programas de televisão e conversas de família. E isso foi decisivo. Porque quando um caso misterioso chega à televisão aberta nos anos 90, ele não viraliza como hoje. Ele explode. Não existia TikTok, não existia YouTube, não existia Twitter. O que existia era televisão. E quando a televisão mostrava uma história dessas, o país parava para assistir. Foi assim que o ET de Varginha deixou de ser um relato local e virou um símbolo nacional. Varginha fica no sul de Minas Gerais. A cidade acabou abraçando o caso como parte de sua identidade. Hoje, o episódio não é apenas uma história de ufologia. Também virou turismo. Varginha tem atrações ligadas ao ET, como pontos turísticos, referências urbanas e o Memorial do ET, inaugurado em 2022. Também existe a chamada Rota do ET, criada para marcar pontos associados à história na cidade. Um dos pontos simbólicos é a Praça do ET, oficialmente chamada Praça José Rezende de Paiva. Isso mostra uma coisa curiosa. Mesmo sem prova definitiva de extraterrestre, o caso virou parte da cultura da cidade. Varginha transformou o mistério em identidade. E isso é raro, porque poucas cidades no Brasil ficaram tão ligadas a um único acontecimento inexplicável. O caso Varginha continua vivo por 3 motivos. Primeiro, ele tem testemunhas reais. Segundo, ele tem documentos oficiais. Terceiro, ele tem conflito entre versões. De um lado, a versão oficial diz que foi engano. Do outro, testemunhas dizem que viram algo que não conseguem explicar. No meio disso, existem décadas de reportagens, livros, documentários e debates. O caso já inspirou produções como o documentário estrangeiro Varginha, The Roswell of Brazil, lançado em 2022, e também documentários brasileiros mais recentes revisitando o episódio. Isso mantém o caso vivo, porque ele não é só sobre acreditar ou não acreditar em ET. Ele é sobre memória, sobre medo, sobre versões, sobre o que acontece quando pessoas comuns dizem ter visto algo impossível. Agora vamos separar fato de especulação. Fato. Em janeiro de 1996, 3 jovens relataram ter visto uma criatura estranha em Varginha. Fato. O caso ganhou repercussão nacional, inclusive com reportagem no Fantástico em fevereiro daquele ano. Fato. Militares foram citados em alegações relacionadas ao caso. Fato. O Superior Tribunal Militar mantém registro do IPM número 18 de 1997 sobre o episódio. Fato. A versão oficial nega a captura de extraterrestres e aponta para engano, boatos e interpretações equivocadas. Fato. Mesmo assim, o caso continua sendo lembrado e explorado culturalmente pela cidade de Varginha. Agora, o que não dá para afirmar? Não dá para afirmar que houve captura de ET. Não dá para afirmar que houve nave. Não dá para afirmar que militares esconderam uma criatura. Isso tudo faz parte das alegações e teorias. E aqui no Brasil Inexplicável, a gente não precisa inventar. Porque os fatos, sozinhos, já são estranhos o suficiente. Talvez o maior mistério de Varginha não seja apenas o que elas viram. Talvez o maior mistério seja como um relato em uma cidade do interior virou um dos casos mais famosos do Brasil. Como uma história sem prova física definitiva atravessou décadas. Como uma cidade inteira passou a carregar o símbolo de um acontecimento que oficialmente nunca teria passado de um engano. Essa é a parte mais inquietante. Porque no fim, existem 2 possibilidades. Ou Varginha viveu um dos maiores mal-entendidos da história recente do Brasil, ou algo realmente incomum aconteceu ali. E até hoje, muita gente não aceitou a resposta oficial como suficiente.
O caso Varginha é um daqueles episódios que ficam entre o documento e o mistério, entre o relato e a dúvida, entre a explicação oficial e a memória popular. Não existe prova pública definitiva de extraterrestre, mas existe uma história real, com nomes, com cidade, com testemunhas, com investigação, com imprensa, com impacto cultural e com uma pergunta que continua rondando o Brasil desde 1996. O que realmente aconteceu em Varginha? Se você quer mais histórias reais do Brasil que parecem mentira, se inscreve agora no Brasil Inexplicável. Aqui, a gente separa fato de lenda, mas sem matar o mistério. Porque às vezes, o Brasil não precisa inventar nada. Ele já é inexplicável.